Olá, hoje o nosso convidado, vocês já conhecem, né? E como eu vi um tema assim muito interessante, eu não resisti, dei uma ligadinha e ele prontamente se prontificou de estar aqui conosco, o Dr. Gustavo Alves. Ele que é farmacêutico, doutor em biotecnologia, pesquisador da USP lá de Ribeirão Preto. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado. Muito trabalho. Muito trabalho, principalmente nessa época de pandemia. Faço ideia. Muita coisa acontecendo. Muita coisa, né? E muita pesquisa, né? Muita. Ninguém sabe nada, cada vez a gente se aprofunda mais, né? Que é o princípio da ciência, né? Sempre hipóteses, né? Poucas Sempre. certezas e muitas hipóteses. Exatamente. Hoje eu gostaria de falar sobre antibiótico e resistência bacteriana. Então, que você falasse um pouco dos antibióticos em si, o quanto eles foram também importantes para a humanidade, mas qual é a função dele, para o público leigo entender o que faz de fato o antibiótico e o que faz causar resistência a ele, entende? Porque a gente sabe que tem bactérias que são resistentes aos antibióticos, mas como que isso acontece? As pessoas têm, assim, uma grande curiosidade. Uma outra pergunta foi, se eu for obrigada a tomar antibiótico muito tempo, isso vai causar algum prejuízo? O que eu tenho que observar? Coisas assim, nesse mundo da sua área de farmácia. Bom, os antibióticos certamente eles representam talvez a mais importante descoberta quando se fala em medicamentos do século XX. Sem dúvida alguma, até a gente costuma relacionar a descoberta dos antibióticos ao grande avanço, à revolução da farmacologia ou da farmacoterapia. Os antibióticos foram inicialmente descobertos, ou a primeira grande descoberta em relação aos antibióticos, já que Joseph Lister já fazia alguns ensaios no século XIX, mas no 20 foi em 28 com Alexander Fleming. Ali, depois de 10 anos, a descoberta dele muito por acaso, muito fortuita, e 10 anos depois, o Howard Florey e o Ernest Chain, que o Ernest Chain e o Florey que são de Oxford, essa mesma agora da vacina. Olha aí, gente. Eles conseguiram transformar esse sonho do Fleming em uma escala industrial produção de antibióticos, e de lá para cá os antibióticos representaram. Veja que, por exemplo, um dos primeiros antibióticos a serem descobertos foi justamente a streptomicina, que rendeu ao seu descobridor, ao cientista Waxman, um russo, o Prêmio Nobel de Medicina. Isso ali já no início dos anos 50, porque a streptomicina, quando surgiu, ela foi apontada como a cura ou a resolução do problema da tuberculose. Uau. Só que os antibióticos, por uma questão até de objetivo da indústria farmacêutica, digamos que de direcionamento, questão mercadológica, os antibióticos eles deixaram de ser o grande alvo de estudo da indústria farmacêutica. Outros problemas surgiram, se agravaram, depressão, diabetes, as próprias demências, Alzheimer. Em virtude disso, os antibióticos, por serem drogas usadas por pouco tempo, digamos que não dão exatamente um grande retorno financeiro. Então a gente teve um momento de quase 20 anos sem nenhum antibiótico no mercado. Veja que o governo Obama, perto do final, ele chegou a dedicar um prêmio, um bônus para a indústria farmacêutica americana que lançasse um novo antibiótico. E o que acontece nesse período é que houve uma certa banalização do uso. O uso excessivo, o uso muitas vezes não indicado, o excesso do empirismo. O empirismo é muito importante quando o médico vai prescrever, mas o uso do antibiótico ele requer uma avaliação de qual cepa, qual é o micro-organismo que está provocando, o teste de sensibilidade, o antibiograma, enfim. E aí muitas vezes, ao se utilizar o antibiótico não correto, ao se utilizar o antibiótico da forma não correta, digamos, ele foi prescrito para o micro-organismo correto, mas o indivíduo não respeitou o horário, ele tomou 3 dias, a febre cessou, está se sentindo melhor, em vez de tomar os 7, ele para de tomar antes, não dá o intervalo posológico certo, né? Quando você toma um antibiótico, você está tentando inibir a proliferação bacteriana. Se você faz isso antes do intervalo certo ou após, você vai causar um gapzinho ali, a bactéria vai crescer mais rápido, enfim. E aí a gente tem um grande problema hoje, que é um desafio sanitário global, que é a resistência bacteriana. Caramba,
a resistência bacteriana. Porque as pessoas, queria que você explicasse um pouquinho isso, porque a gente tem um antibiótico para uma determinada situação. Exatamente. Então, fala só um pouquinho a mais, assim, porque as pessoas acham que antibiótico é para tudo. Então, graças a Deus, não está mais de livre acesso, né? Porque teve um tempo que se podia comprar antibiótico chegando na farmácia e qualquer dorzinha de garganta, a pessoa ia lá e pediu antibiótico. A Anvisa teve que tomar essa ação alguns anos atrás, porque até em virtude dessa banalização, as pessoas iam na farmácia, estava com sintoma gripal e compravam um famoso antibiótico que se toma 3 dias, um por dia, azitromicina, a gente pode falar aqui. E aí as pessoas tomavam azitromicina e assim como outros, estou com ardor na hora de urinar, ia na farmácia, me vê uma caixa de Bactrim aí, me vê uma caixa... E aí as pessoas tomavam. E os antibióticos, como você disse, eles são diferenciados de acordo com o que a gente chama de espectro de ação. Qual é o agente causador? Primeiro, é um gram negativo, é um gram positivo, é um pneumococo, é um estafilococo. Então, a identificação do agente é fundamental para você usar o antibiótico certo. Porque se você não usar o antibiótico certo, não vai ter nenhum efeito terapêutico. Aquela bactéria, ela não será sensível ao uso desse antibiótico, né? E mais uma coisa que eu acho interessante a gente falar aqui, na oportunidade que você dá, doutora, é com relação à resistência, ela não está relacionada só ao remédio antibiótico. Ela está relacionada ao uso excessivo de agrotóxicos, de substâncias que são colocadas no alimento e que são alimentados, o gado, enfim, aquele animal, a carne hoje, com grande quantidade de vitamina, hormônio e antibióticos. E esses antibióticos, o CDC lá nos Estados Unidos fez um estudo e mostra que boa parte da resistência vem também da alimentação dos antibióticos que o animal recebe para crescer mais rapidamente, saudável, só que esse antibiótico vem para nós no prato de comida. Sensacional você tocar nesse ponto, porque eu não me esqueço e você lembra quando você teve, há muito tempo atrás, fazendo o programa, justamente a gente falando que o presidente Obama estava oferecendo um prêmio, olha quanto tempo isso, hein? A gente fez programas ótimos. E eu estava naquele dia entrevistando o pessoal da Corim, porque eu fiquei muito brava com uma indústria aí de frango que falou assim, nossos frangos não têm hormônio. Eu falei, gente, mas o problema não é o hormônio. Primeiro que é proibido dar hormônio para o frango, mas é o antibiótico que é dado para esse frango, né, por N situações, para engordar logo, para crescer logo, para não ter problema, e consequentemente você está comendo também por tabela esse alimento com antibiótico. Isso foi muito bom você tocar nesse assunto para a gente saber a origem daquilo que a gente come, né? Muito importante. Muito importante, porque isso também influencia. Então a ideia de que, claro, a resistência via antibiótico, via medicamento, ela é uma das maiores causas. E o que é essa resistência? É como se a bactéria aprendesse a lutar contra aquele antibiótico. Ela aprende, você usou ele por excesso, você usou quando não precisaria, você não respeitou o intervalo posológico, quando o médico coloca lá 6 em 6 horas, religiosamente naquele horário, 6 em 6 ou muito perto disso, e aí a bactéria, então, qualquer vacilada, ela aprende. Elas são espertas, elas estão no planeta há 4 bilhões de anos, né? Gente, elas vieram antes de nós. Então, nós temos que entender que elas são danadas para ganhar essa guerra. Às vezes, a própria prescrição médica também é errônea. Às vezes, um médico prescreve um antibiótico incorreto, não é a especialidade, ou ele não fez uma avaliação como deveria ser feita. Outro tipo de situação é o paciente que vai fazer uma cirurgia e ele tem que fazer uma antibiótico profilaxia, mas aí o protocolo da infecção hospitalar do hospital, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CCH, diz que não precisa de um antibiótico, porque não precisa, é uma cirurgia limpa. Aí muitas vezes o médico, por um excesso de cautela, não, eu vou entrar com antibiótico profilaxia. Aí essa entrada desnecessária também pode trazer a resistência. Então é muito complexo. É muito complexo e eu acho que deu para a gente esclarecer bastante, né? Então, gente, o programa Mais Saúde é isso, querendo trazer para você o máximo de informações importantes, porque isso é, de fato, uma situação que está se agravando e a gente acaba conhecendo pessoas que não respondem aos antibióticos habituais e é realmente uma encrenca. Bom,
Estamos aqui, lembrando que você pode interagir conosco, você pode mandar o seu e-mail, tv.saopaulo@cançãonova.com, mande a sua ideia de pauta, o que você gostaria que nós abordássemos, e eu não posso sair daqui sem mandar um beijo para os nossos irmãos portugueses, né? Porque depois me puxam a orelha lá em Portugal, a senhora nunca lembra da gente. Então agora, um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.